Olá, bom dia, tudo bem? Terceiro ano, como estão todos? Espero que bem. E vamos aí, parece que tem boas notícias aí sobre a vacina. Estou bem esperançosa. Não sei se vocês têm atentado para isso. Na aula passada, eu fiz a correção dos exercícios do módulo 21, Agricultura, Problema e Análises de Impactos Ambientais e Complexo Agroindustrial, que era o módulo 21. E enviei também um PowerPoint referente a esse módulo, que fala sobre os principais tipos de solo no Brasil e os problemas e as soluções para os solos com problema, enfim. E acho que vai ajudar bastante, né, vocês aí nessa questão dos solos. No módulo 22, como eu já havia combinado com vocês, eu vou fazer toda a frente 1, depois eu vou fazer toda a frente 2, depois eu vou fazer toda a frente 3, e aí a gente termina a apostila. O módulo 22 continua falando sobre agricultura, estrutura fundiária, reforma agrária e movimentos sociais no campo. Então a gente vai falar um pouco sobre distribuição de terras no Brasil. Então, no Brasil, existe aproximadamente 6 milhões de propriedades rurais. Dessas, 51,3% ocupam um total de 3,8% da área agrícola disponível, em estabelecimentos conhecidos como minifúndios. São propriedades com área inferior ao módulo rural, ou seja, incapazes de produzir seu sustento e progresso socioeconômico. Os minifúndios, na maioria das vezes, se utilizam de agricultura familiar, são agriculturas familiares que são para o próprio sustento, e o que excede da produção é vendido na cidade, mas são propriedades muito pequenas. Segundo o IBGE, o estabelecimento agropecuário é todo terreno de área contínua, independente do tamanho ou situação, formado de uma ou mais parcelas, subordinado a um único produtor. Ou seja, o cultivo do solo com culturas permanentes e temporárias, inclusive hortaliças, flores, criação ou engorda de animais de grande e médio porte. Tá? Essa má distribuição de terras existentes no Brasil é acompanhada por um processo de concentração cada vez mais intenso. Então, além da gente ter a concentração de riqueza, a gente não tem uma distribuição, a gente tem uma concentração, a gente também tem uma concentração de terras. Ou seja, existe pouca gente com muita terra. E muita gente sem terra nenhuma. Logo, isso vai ocasionar movimentos sociais no campo. Esses movimentos sociais no campo, como o movimento sem terra, nada tem a ver com questões partidárias. Um movimento legítimo de pessoas que querem terra para nela trabalhar. Essa má distribuição é acompanhada por um processo de concentração intenso. Fez surgir essa concentração de terras, ou seja, pouca gente com muita terra, fez surgir os seguintes movimentos. O sem terra, também conhecido como poceiro, que invade propriedades com o objetivo de produzir, mesmo sem o título da terra, sem a escritura. Há no Brasil hoje movimentos como o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que realizam invasões para forçar o governo a promover uma reforma agrária. Bom, vocês podem me perguntar, se é contra ou a favor? Eu sou contra a concentração de terras. Isso eu sou. Se eu só soubesse plantar, se eu só soubesse criar animais, eu não ia querer viver na cidade. Eu queria ter terra para poder trabalhar no que eu sei. Então, eu acho o movimento dos trabalhadores sem terra um movimento legítimo. O que eu não acho legítimo é não fazer a reforma agrária, é não concentrar terras
nas mãos de poucas pessoas. Isso eu não acho certo. Além da questão da concentração de terras originar um movimento como o movimento dos trabalhadores sem terra, há o aparecimento também do grileiro, aquele que falsifica títulos, tá assim, ó. Ele vem de um lugar que não existe. Ele falsifica títulos, tá? Como se fossem autênticos. Tá assim de grileiro. Vamos falar um pouquinho sobre propriedades rurais. A modernização da agricultura nas últimas décadas implicou na agregação de maior tecnologia e menor necessidade de novos espaços, embora a fronteira agrícola continue a se expandir. Se essa tendência persistir, a do aumento da produtividade, o discurso reformista que questiona a estrutura agrária, sobretudo fundiária, perderá o sentido. É verdade que o aumento da produtividade ocorre em ritmo acelerado. Sim, né? A gente tem tecnologia, a gente tem adubo, pesticidas, enfim, a gente tem melhoria do solo, então a produtividade vai aumentar mesmo. E também que a agricultura adquire cada vez mais um caráter moderno e competitivo. Mas ainda está longe de predominar em todo o país propriedades produtivas. Tem inúmeras propriedades improdutivas, independente da dimensão, geradoras de empregos diretos e indiretos. A estrutura agrária e fundiária, do jeito que ainda se apresenta, é fonte de problemas no campo e nas cidades. Concentra a terra nas mãos de poucos, produz para exportar. Muitas vezes as propriedades são monocultoras, né? Então não produz para encher geladeira, né? Cenoura, abobrinha, mandioca, produz algodão, trigo, soja, né? Para mandar para fora. E isso não mata a fome da população, né? Não é isso que se põe na mesa das pessoas no Brasil. Então, é um problema. A distribuição de terras. A questão fundiária no Brasil agravou-se com a evolução da economia no país. Nos últimos 50 anos, apesar do país ter se tornado urbano e de forte inspiração industrial, o campo ainda guarda resquícios de seu período colonial. A modernização da agricultura, a subordinação campo à cidade, a implantação e a implementação da agroindústria não solucionam os graves problemas sociais no campo, relativos à má distribuição de terras. Esse é o grande problema, né? Não era esse o objetivo da capitalização no campo. O resultado é um número crescente de trabalhadores rurais e desempregados sem acesso à terra. Um problema seríssimo. E aí eu tenho dois gráficos aqui, na página 17, morte por conflito de terra de 2000 a 2018, e a gente vai ver que essas mortes estão numa crescente. E as invasões de terra de 1999 a 2013, né, em 99 era muito grande, foi diminuindo em 2000, a gente teve um topo em 2010 e foi diminuindo em 2013, é o menor patamar. Ou seja, a gente vai perceber que nesse período de 99 a 2013, diminuíram as invasões de terra, por quê? Né? Houve uma melhor distribuição de terra neste período. Tá? O surgimento de inúmeros movimentos sem terra, com destaque para o MST, passaram a constituir elemento de pressão sobre o governo. A modernização da agricultura produtiva e competitiva no plano internacional não pode depender de políticas demagógicas de distribuição fundiária, nem do redirecionamento da produção visando apenas a improdutiva geração de itens de subsistência. A gente vai ver no próximo vídeo as metas de assentamento para 2010. Em 2010, tinha uma meta de assentar 120 mil famílias, distribuídas pelas 5 regiões político-administrativas do Brasil. A gente vai discutir um pouquinho isso, né? E os sistemas agrícolas implementados nas propriedades rurais, tá? Segura só um pouquinho que eu já volto.